agora, neste exato momento, gente, hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Hoje nós estamos falando direto dos Estados Unidos, com a Maiane, uma querida aluna minha, amiga. Tudo de bom, amore? Como é que você tá? Tudo ótimo, teacher. Eu tô ótima, graças a Deus. Que cidade você tá neste exato momento? Eu tô no meu quarto em Minnesota. Hum, Minnesota, eu acho que é um dos poucos estados que as pessoas não conhecem, sabe? Porque eu acho que pouca gente ouviu falar é de Minnesota. verdade. E o que É. que tem Mas aí? aqui tem, é brincadeira, tem muita natureza, muito frio e muita gente educada. Eu acho que Minnesota as primeiras informações que você consegue encontrar sobre o estado é isso, que a galera é muito nice, a galera é muito educada, muito legal, simpática e que é muito, muito frio. São 6 para 7 meses de inverno, então não é brincadeira, mas é ótimo, maravilhoso. Olha quanto tempo você já tá aí. Eu fiz um ano, dia 17 de setembro, que passou agora, que tô nos Estados Unidos. E dia 21, eu acho, 22, que eu tô aqui em Minnesota. E muita gente que eu conheço que vem pra cá fica aqui, exatamente porque é tranquilo, a galera é simpática, então não tem muito o que reclamar, não. Tem que reclamar se você quiser mais bagunça, sabe? Que é o que eu sinto falta, mas tudo bem. Claro, né? E você tá aí fazendo intercâmbio como au pair, né? Exatamente. Sou Hum. au pair aqui na família Burtman, que é... O meu host dad, ele é piloto, e a minha host... Gente, ai, essa pronúncia, calma, calma. Ai, coisa linda. Só para o pessoal poder entender. A Maiane foi uma indicação de uma aluna minha de muitos anos. Ela mandou mensagem no WhatsApp assim, tipo, oi, Tisha, tudo bem? Queria ter aula com você, não sei o quê. Quais são os seus valores? Eu, tá, Cara, é sei. verdade, é conhecido que foi por causa de indicação, verdade. Foi da Giovana, Giovana, Faculdade. isso. E aí ela mandou mensagem, ai, Titi, eu vou organizar os meus. Ai, vou colocar o óculos, tá doendo aqui. Vou organizar meu orçamento e vou entrar em contato com você. Falei, tá, mais um querendo saber o valor e some. Não, pois ela apareceu, lembra? Lembro, com certeza, eu tava muito empolgada. Cara, e aí aconteceu. E aí eu fui com ela, queria saber, ela já veio com esse propósito, ela me procurou para as aulas, foi exatamente para ser au pair, que é custo-benefício, o intercâmbio é mais acessível, e ela queria preparatório para poder justamente passar nas entrevistas, né? Então, as aulas que eu dei para ela foi focado nisso, para ela poder ir. A gente foi em feira de intercâmbio, fez um ano no Facebook. Que lindo! E aí, agora você está aí, assim. Agora eu tô aqui, olha, eu tenho certeza absoluta que de uma das principais pessoas que me deu apoio nesse sonho foi você, sem dúvida. Porque eu lembro que, tipo assim, quando eu tava planejando fazer aulas com professor particular, era a minha primeira vez com professor particular. Eu já tinha estudado pouco tempo, mas eu tinha estudado em escola de inglês e eu sentia que não era mais o suficiente, que eu precisava de uma pessoa que tivesse foco no que eu tô falando, sabe? Que ela me corrigisse nos mínimos detalhes. Foi por isso que eu queria muito um professor particular. E graças a Deus, eu tive uma das melhores pessoas que eu conheço nessa terra, que foi você, porque eu lembro que tipo não foi, tipo assim, acho que o a preparação do au pair, ela requer muito esforço, mas principalmente emocional. Ah, Porque por quê que você acha que você... não é você não decide, tipo, pro au pair daqui 2 meses, 3 meses, não. Eu acho que você precisa estar muito preparado emocionalmente, porque tanto pode acontecer muito rápido, como você ficar online e conhecer uma família em 1, 2 semanas e vir para cá, tipo, em menos de um mês, como você pode ficar online mais tempo e ficar com aquela cobrança, será que eu não sou boa o suficiente? O que eu vou fazer nesse tempo que não acontece? Então, eu acho que, assim, eu tive o meu tempo de preparação, tanto financeiramente para vir para cá, quanto no inglês e quanto emocional. E nesse emocional, quanto tempo mais passa, mais você se cobra. Então, eu acho que você foi uma grande pessoa nesse momento, por causa que você era que estava sempre nas nossas aulas, todo sábado.
E aí, e a sua habilitação? Aí eu tô esperando, não enrola, faz logo, e não sei o que, não sei o que. Você lembra disso, né? Gente, é verdade. Ah, Porque às vezes a gente auto-sabota, sabe? A gente sabe que é possível, a gente sabe que a gente está no caminho, mas a gente fica enrolando porque não tem mais tanta certeza. A certeza vai e vem. E você sempre foi essa pessoa. Porque eu não contei para muita gente. Não contei pra... Eu mantive isso em segredo, eu mantive isso em segredo, porque eu ficava com esse receio de, ai, vai que muda os meus planos, as pessoas vão ficar me cobrando. Porque existe muito essa pressão dar externa. taco todo mundo quer, né? Mas pagar ninguém quer. Exato, ninguém fica, tipo, te dando força, falando. E você foi essa pessoa que sempre ficava. E aí, habilitação? Porque era meu único empecilho, né? É E me verdade. contando as experiências das suas outras alunas, me passou contatos, lembra? Aham, verdade. Então foi tipo, eu acho que a questão emocional, ela também é muito, muito, muito importante. É porque o intercâmbio, essa decisão de fazer au pair é assim, né? Não é um intercâmbio de 30 dias, nem de 6 meses. É assim, ó, pelo menos um ano. O mínimo um ano. Exato. Então vamos lá. Primeiro, porque tem várias agências de au pair, né? Qual que você fez? Então, a agência que eu vim foi a STB, que Ah, eles trabalham com au pair care. Então, tipo, você sempre vai ter uma agência aqui nos Estados Unidos e uma agência que vai fazer esse intermédio no Brasil. A única agência que é a mesma aqui no Brasil é a Cultural Care. tá. Então a que você fez foi pela STB e se chama Au Pair Care. Isso, a daqui é a Au Pair Care. Mas se você for em qualquer outra, porque assim, mesmo eu já conhecendo a STB, eu tentei ir primeiro pela CI, que foi quando que eu fiz o meu outro intercâmbio. Só Tá. que assim, eu acho que vai ser muito de feeling, sabe? A maioria das agências, quase todas as agências no Brasil são muito boas. Uhum. Então eu acho que vai mais de quem vai te agenciar, sabe? O cuidado da pessoa que você fecha o contrato. Acho que Uhum. vai além de qual agência escolher. Mas por isso que é bom sempre, mesmo que você já conheça o trabalho, vá em outras, pergunta, pesquisa, porque também tem o lance de valores, tem o lance de benefícios, tem tudo. Todas as agências elas vão requisitar para você fazer uma entrevista em inglês, porque assim, muita gente se questiona: ah, mas eu tenho um básico do inglês, eu posso fazer uma au pair? Pode, se você conseguir se virar. Se você tiver coragem de abrir a boca e falar, mesmo que você não tenha certeza, Uhum. sabe? Agora, se você, às vezes você pode ter estudado anos e anos e você for travado, você não vai passar no teste. Tá. E primeiro, esse é o primeiro contato, você vai na agência e aí, no caso da STB, e aí você faz a entrevista. Vai nas agências, pesquisa valores, vê a pessoa que você tem o feeling e vai. Aí, assim que você decidir, você vai fazer a entrevista em inglês. Mas para você fazer a entrevista em inglês, você tem que ter os pré-requisitos. Tá. Quais são os pré-requisitos? Os pré-requisitos são entre 18 e 26 anos, Tá. Solteira, né? solteira, sem filhos. Eu Tá. ouvi dizer que existe alguma agência que aceita com filho, mas eu acho que isso é muito raro. Porque se você vai deixar o seu filho no Brasil para vir cuidar dos outros, é meio que, né, não pega bem. Então, acho que é sem filho. Deixa pra lá. Vai ter que ter a bendita habilitação, né? Habilitação. Muitas agências, não vou falar que são todas, mas muitas agências aceitam a habilitação temporária. Tá. A permissão, né? É, a, pre, é, a temporária, não lembro qual é a palavra. Permissão. É só a permissão, né? E, Então, muitas agências aceitam, então tirou a habilitação, você já pode tentar aplicar. tá, mas qual tipo de habilitação? Só para carro, no caso, né? Isso, Tá, isso. Requisito é carro. tá. Deixa eu ver, entre 18 e 26 anos, habilitação, Solteira de filhos. não filhos, ensino médio completo, então não precisa ter faculdade nem nada. Tá. E o inglês? O inglês pode ser o básico, mas você tem que saber se virar. Porque depois que você passa na entrevista, não acabou. Você vai ter que fazer entrevista com a família, então não adianta, né? Né? Dar um miguezão e falar, yeah, yeah, I'm fine. Aí depois não consegue falar com a família, né?
Aí você só vai demorar mais tempo para conseguir uma família. Então, inglês, de qualquer forma, é um pré-requisito muito, muito importante. Vai morar no país que eu quero, né? Desde o momento que você decide até o momento que você termina o seu au pair, você vai estar vivendo no inglês, então não adianta, tem que começar a estudar. Quando você decide até embarcar e só tá começando, né? E deixa eu te perguntar, pela STB você precisou pagar a entrevista? Eu acho que sim, foi R$ 40. Tá, na época, você fez em 2000 e... Eu devo ter feito em 2018, mas em agosto, junho. Não, foi no começo do ano, desculpa. Eu fiz a entrevista em março, por aí. Tá, então, pela STB era em torno de R$ 40. Sim. Eu acho que, eu não sei se a Experimento não cobra, mas a Cultural Care certeza que cobra também. Sim, é isso eu lembro. E aí e o que eles perguntam nessa primeira entrevista na agência, aqui no Brasil? Então, quando você vai lá na agência falar sobre a au pair, perguntar suas dúvidas, obviamente eles sempre vão perguntar se você gosta de crianças, porque é um programa de intercâmbio para trabalho com crianças. Então, eu acho que isso é um pré-requisito importantíssimo, porque assim, você vai passar um ano aqui, trabalhar com criança não é fácil. Eu tenho a sorte de estar me divertindo bastante vendo a minha neném crescer. É verdade, ela era recém-nascida ou ela estava para nascer? 2 meses quando eu cheguei aqui e quando eu fiz a entrevista, ela nem tinha nascido ainda. Gente, quantas crianças você cuida aí? Eu cuido de uma neném, ela agora tá com 1 ano e 3 meses, mas como eu disse, tipo assim, as crianças são super mega importantes, porque você vai trabalhar com elas 45 horas por semana. Mas o feeling com os pais também, que vão ser os seus chefes, é muito importante, porque você vai morar com eles, então, tipo, não adianta só as crianças te amarem e você não se dá bem com os pais. Eu acho que é bem complicado você viver na casa de pessoas que você gostaria de manter mais longe possível. E deixa eu te falar, aí na entrevista eles perguntaram sobre se gosta de criança e etc. Aí você já fez a entrevista. Isso. Aí eu fiz a entrevista em inglês. Aí na entrevista em inglês, ela vai fazer perguntas, sim, mais mencionadas sobre as crianças. Tipo, quais foram as suas experiências, o que você fazia com as crianças que você já cuidou aí no Brasil, quais eram os seus planos para ir para os Estados Unidos, quais foram os seus planos quando você voltasse. Essa entrevista, ela é mais focada nas crianças, porém, eu acho que é mais para ela tirar a prova do seu inglês. Tá. E qual que é o vocabulário, assim, que cai nessa entrevista? Então, eu acho bom a preparação exatamente para coisas de criança, tipo o que você fez, o que você faz, com quem que você mora, entendeu? Coisas cotidianas, mais brincadeira, exatamente. Coisas cotidianas, mas que envolvem as crianças e principalmente as experiências que você já teve, porque você pode falar com mais propriedade do que você já fez, do que com o que você espera, né? É verdade. Uma coisa que a gente esqueceu de falar do pré-requisito. É obrigatório ter alguma comprovação que já trabalhou com crianças? Sim, é obrigatório e isso vai de agência para agência. Tem agência que pede 200 horas de experiência, tem agente que pede 600 horas de experiência, isso no mínimo, porque quanto mais você tiver, melhor, mais chamativo e mais bonito vai ficar o seu perfil. Só que assim, para você provar uma das minhas preocupações quando eu pensei no au pair é exatamente essa. Como eu vou provar que eu já cuidei, tipo, da filha do meu vizinho? Como eu vou provar sendo que não é registrado essas coisas? Será que eu preciso trabalhar em escola? Será que eu preciso trabalhar em creche? Essas coisas. Então, depois que eu conversei com muitas agências, eu vi que é diferente de uma para outra. Tem agência que você vai precisar de uma carta autenticada pela diretora da creche, ou pela pessoa que te contratou, essas coisas. E tem agência que vai pedir só para você fazer tudo online, mandar o documento para a pessoa, que foi o que você fez por mim, lembra? Sim, é verdade. Como se fosse uma declaração, né? Referência que você me conhecia e tal. Então, porque além da referência das pessoas que você trabalha,
que você, das crianças que você trabalhou, você também tem que ter essa referência de alguém que você conhece e tal. E eu tive uma escolha ótima, que foi a minha teacher de inglês, né? Então, enfim, e é bem simples até, né? Você preencheu, eles entraram em contato com você? Acho que não, né? Não, não precisaram, mas a minha outra aluna que foi au pair, eles me ligaram para saber quanto tempo eu Você era qual era a dela. agência dela? Eu acho que era STB. Não, não, era Cultural Care. Cultural Ah, Care. então vai de agência para agência, mas. E sim, lá quando você preenche, quando eu preencho os dados da pessoa que vai receber a ligação, eles perguntam se a pessoa está apta a receber a ligação em inglês ou não. Verdade, é. Uhum. Então, né? Mas se não tiver, tudo bem. Tudo bem. Aí eu comprovei assim e fiz a entrevista. Deixa eu ver, mas tinha mais alguma coisa que. Aí eles fizeram, você fez a entrevista e comprovou que você tinha o inglês já para poder dar andamento ao processo. Processo. Aí eu tinha as horas, tinha a minha habilitação, tava tudo certo. Aí foi quando eu preenchi todos os requisitos lá que ele estava me pedindo no site, porque depois que você paga para a agência, que valores são bem variáveis Isso. também. Quanto que foi mais ou menos assim o valor que você pagou? Então, eu não sei se eles continuam com o mesmo preço, mas a STB, ela estava em torno de $800 para você fechar o au pair. Tá. Só que eu paguei 500 porque era uma promoção, eu não lembro do que era agora. Então, ele sempre tem promoções. Ah, é verdade. Não lembro se era alguma coisa do intercâmbio que a gente foi no Frei Caneca, né? Tinham várias coisas assim, né? Exato. Então, a Cultural Care, eu não tenho certeza, de novo, mas até onde eu ouvi, eles têm um sistema diferente. Tipo, você paga para a entrevista, você faz todo o processo, fica online e só paga o restante ou o programa depois que você fecha o match. Ah, tá. O match, Agora, quem não conhece, é como se fosse a combinação e aí é a aceitação da família com a candidata, é isso? o match é quando você encontrou a família que convidou você para vir morar com eles e trabalhar para eles. Tá. Se você aceitar, perfeito. Se você não aceitar, espere uma próxima família, mas é sempre a família que vai oferecer. Uhum. Tá, perfeito. E aí, assim, Aí, você já pagou de aí cara o valor? sim, a STB eu paguei os $500, que na época gerou em torno de uns R$ 1.600. E depois, logo em seguida, no outro dia que a minha agente, nossa, esqueci. Aham. Assim que Aí ela você que fala inglês demais. Desculpa. Então, assim que ela recebeu o pagamento, ela já entrou em contato com a Cultural Care, desculpa, com a Au Pair Care, e eles fizeram um login para mim. Ela me passou os dados do login e foi aí que eu comecei a preencher. O, Tá. lo- o, o site da Au Pair Care é basicamente uma rede social, só que privada para você e para a família. Então, lá você vai colocar todas as informações dos comprovantes que você tem de horas com crianças, você vai colocar fotos, você vai colocar vídeo, você vai colocar suas informações pessoais, com quem você mora, tipo, os dados, quantas pessoas você mora, com seus irmãos e tal. Deixa eu ver o que mais. A sua experiência com o carro, se você teve muita experiência ou não, que é bom ser muito, muito sincero. Porque, tipo assim, eu tive uma entrevista com uma família no Texas e um dos requisitos eram bebês também, era uma menininha que ia nascer em novembro e uma de 2 anos, mas mesmo assim ela falou que era um dos pré-requisitos eu dirigir bem para poder levar ela para a escolinha e alguns tipos de atividades que ela ia ter pela semana. Eu adorei a família, não tive o mesmo feeling que eu tive com a minha aqui, mas eu adorei eles. Só que isso ficou meio que na minha cabeça. Eu não dirigia tanto, tinha acabado de tirar minha habilitação. E eu fiquei sabendo que no Texas, os motoristas, eles são um pouco mais agressivos, tem muito caminhão lá, então eu não me senti confortável. E eu fui sincera com ela. E também fui sincera com a minha família daqui.
Só que a minha família daqui falou que não era uma coisa tão necessária. Seria mais importante se eu precisasse levar neném no médico, essas coisas. Só que eles iriam me treinar, iam me ajudar. Além de que aqui neva bastante, são 6 meses. Então isso eles também iam me ajudar e tal. Verdade. No formulário tem escrito, né, se você tem experiência em dirigir na neve, né? Exatamente, tem tudo isso. Então seja o mais sincero possível, seja o mais verdadeiro, e vai dar tudo certo. Gente, e quanto tempo demorou o seu processo, no caso, entre Meu você... processo em particular demorou um pouquinho mais só por causa da minha habilitação, mas depois que eu fechei com a agência, eu tinha uma amiga que ela também fechou, tipo, na mesma época, só que eu tava tendo aquela crise existencial de que, eu não tenho mais certeza, vai acontecer do nada, não sei o que, não sei o que. Então, eu acabei enrolando para terminar de preencher tudo. Uma coisa que eu poderia ter feito em uma semana, eu demorei mais de um mês. Porque tava pensando ainda. Eu tava tipo, ai meu Deus, sabe, eu preciso aproveitar esse momento com a minha família, preciso aproveitar tudo, porque assim que eu ficar online, pode acontecer rápido ou não pode, mas eu tenho que estar preparado. Aí eu tinha essa amiga, ela fechou com a agência depois de mim, só que ela preencheu antes. Tá. Então, ela ficou online antes de mim. E depois que eu entreguei toda a papelada, entreguei papelada mais ou menos assim, né? Depois que eu terminei de preencher todos os dados e eu avisei a minha agente, ela... Tô insegura com essa palavra. Desculpa. Aí ela falou que eu tinha entre 2 a 15 dias para ficar online. Que eles iam checar tudo, estava tudo certinho e tal. Porque assim, a gente precisa gravar um vídeo também falando inglês, mostrando a nossa experiência com crianças, que isso é muito importante, porque é o seu vídeo de apresentação. Então, é a primeira coisa que a família vai ver. Então, vai ser ali que você ganha eles para ver o seu perfil completo ou eles vão passar para a próxima. Então, é muito importante o vídeo. Eita, e quanto tempo esse vídeo? Tem um requisito assim, entre 3, 5 minutos? Muitos vídeos na internet, para quem quiser se basear, se você colocar lá. Ai, eu tô esquecendo as palavras, desculpa. Pode falar inglês. Babando no sotaque. Então, se você colocar lá assim, vídeo do application au pair, aí ela vai aparecer. Vários. Então, você pode se basear. Geralmente, eles são curtos. Eles têm de 2 a 3 minutos ou menos. Tá, mas é só mesmo para apresentação. E deixa eu te perguntar uma curiosidade. Nessa rede social de au pair, você fica disponível para as famílias, mas você não tem acesso ao perfil da família? Ou você tem? Exatamente, não tem. As famílias que vão entrar em contato com você. É como se fosse classificado, né? Exato. Mas assim, eles vão te escolher primeiro, mas você tem o aval para falar, não, eu quero sim, e o aval para dizer também, não me satisfez. E como é que faz esse primeiro contato? A família entra em contato com você como? Por mensagem, por ligação já? Então, como eu disse, a minha agente disse que eu ia ficar online de 2 a 15 dias. Mas foi super rápido. Tipo, eu entreguei um dia. No outro dia, quando foi à tarde, tipo umas 5 horas da tarde, estava no trabalho, eu fui checar para ver se eu tinha ficado online. Eu não tinha. Cheguei em casa, era umas 7h30 da noite, eu recebi um e-mail. Então, é por e-mail. Tá. Recebi um e-mail da Au Pair Care. Aí eu esperava que fosse um bem-vinda, o seu perfil tá online, alguma coisa do tipo, mas não. Era a minha primeira família entrando em contato comigo. Então, foi tipo, no mesmo dia eu tive uma família. Então, eu super feliz, foi muito legal. Era essa família do Texas, eram 2 crianças, uma neném que ia nascer e uma de 2 anos, que agora fez 3. E assim, outra coisa, quanto mais lá quando você vai colocar suas experiências, tem a classificação das datas. Das datas não, das idades. Então, se você tiver se você tiver muita experiência com crianças pequenas, o seu perfil vai estar apto a atingir as famílias que têm bebê. Tá. Se você tiver muito mais horas com crianças maiorzinhas, vai ser do mesmo jeito. Então, nem todo mundo vai ter apto. Com quantos anos tem criança para cuidar? Eu acho que tem até de 0 até uns
uns 15, 17 anos, porque ainda tem gente que tem au pair só de adolescente e a pessoa basicamente dirige os adolescentes, né? Eu Uhum. acho legal para o inglês também. Talvez seja um pouco mais difícil a convivência, dependendo, né? Tudo ninguém sabe. Mas é isso. Aí, o meu perfil, ele estava apto a cuidar de nenéns. E as primeiras famílias que vieram para mim, exatamente, sempre tinha neném. Eu até me pergunto até hoje se era só para neném que estava no meu perfil, sabe? Aí eu tive essa família do Texas, que eu fiz a entrevista com a mãe e conversei com o pai também, que eu acho essencial você conversar com os dois. Tá. Porque porque assim, a au pair, quando começa a ver o programa de au pair, a gente pesquisa todos os vídeos. E você tem que estar preparada para o bom e para o mal. Aqui a gente nunca vai. Não é um programa que você. Não é um mar de rosas, né? Vamos falar a verdade. É um intercâmbio como qualquer outro, mas você tem que trabalhar com criança dos outros, né? Exatamente, com morar com eles. Tipo, não tem como você ligar para a agência e falar: olha, não gostei, o meu quarto não é do jeito que eu queria e tal. Não, você tem que estar apto a tudo. Então, é Uhum. ter preparado a tudo. Aí eu fiz a entrevista com eles, eu adorei e tal. Eu sinto que eles gostaram de mim bastante também. A mãe me mandou um e-mail logo em seguida perguntando se eu sentia que eles podiam ser uma boa host family para mim. E eu realmente adorei eles, porém eu ainda não tinha sentido aquele coração bater mais forte. E eu ainda pensava assim, cara, eu quero ver várias famílias, fazer várias entrevistas, escolher o lugar perfeito. Porque, assim, uma coisa que as au pairs querem muito é ir para os lugares famosos, ir para Nova York, ir para Califórnia, ir para os, né? Ninguém vai falar não para isso. Só que, assim, a família que você vai morar é muito mais importante do que qualquer coisa. Não adianta você estar na Califórnia e tendo que trabalhar final de semana e não poder aproveitar o sol da Califórnia, não poder aproveitar as praias de lá. É Não verdade. adianta, não adianta você ir para, sei lá, para Nova Jersey, que é do lado de Nova York, e não conseguir aproveitar Nova York, já que você pensava que esse era o plano. Então, a família é muito mais. E mesmo assim tá sofrendo em casa, sabe? Porque a host family, ela tá ali e muitas famílias vão querer que você faça parte da família de verdade. Que você jante com eles, viaje com eles, passeie com eles. Mas, ao mesmo tempo, tem muita família que vai receber você como uma pessoa que vai trabalhar para eles. Não vão, às vezes, não te dar um bom dia. Não vão perguntar se você tá bem. E isso é muito importante pra gente, porque a gente vem sozinho, a gente vem sem amigo nenhum, sem conhecido nenhum. Então, se no lugar que você tá morando não tá agradável, você vai falar, o que eu tô fazendo aqui? E Então, uma isso coisa que você mencionou que é interessante, tem gente que quer escolher o local de morar. A au pair não tem esse direito. não tem esse direito.